2 Reis, capítulo 12. Também não pediram contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Versículo 15. A missão de Joás não teve início aos 7 anos de idade, mas nos anos dos quais passou aprendendo aos pés do sacerdote na casa do Senhor. Joiada foi para ele a figura de um pai e de um amigo fiel, e sua conduta foi pautada nos conselhos do sábio sacerdote. Ao ver o precário estado de conservação do templo, Joás ordenou que o lugar que lhe foi o primeiro lar fosse reformado. A casa de Deus representava o desejo do Senhor em habitar no meio do seu povo. Não há paredes que o contenham, mas ele escolheu o templo como um lugar que representava a sua presença e como uma escola da verdadeira educação. Joás aprendeu aos pés de Joiada, porque antes Joiada aprendeu aos pés do Senhor. A Bíblia afirma que nós somos casa espiritual, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, edificada sobre a rocha, que é Cristo. O firme fundamento da igreja não é a sua estrutura, nem tampouco os seus tesouros, pois estas coisas são perecíveis. O fundamento, o alicerce da igreja, é a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, se a nossa vida estiver edificada em Jesus, em obediência às suas palavras, Ele mesmo reparará os estragos que o pecado tem nos causado e nos conservará como povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Toda a nossa vida deve estar depositada ao pé do altar do Senhor, e Ele mesmo operará em nós a reforma necessária. E neste sentido, não podemos deixar de observar a fidelidade dos tesoureiros. Eram tão honestos que nem precisavam prestar contas do dinheiro que recebiam. Os filhos do reino, aqueles que um dia receberão coroas de glória, têm a obrigação de agir como aqueles homens, com total fidelidade. Sabemos que o dinheiro sempre foi o principal motivo da corrupção do coração do homem, e as Escrituras dizem que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A ganância e a cobiça têm sido muito difíceis de se conter, principalmente em nossos dias, em meio à crise econômica em que vivemos. Mas já pararam para analisar que quanto mais se tem, menos se é feliz? Que a sociedade em que predomina o capitalismo e o consumismo é também a sociedade das doenças emocionais? Na matemática de Deus, menos é mais. Podemos observar isso nas lições deixadas por Cristo, quando exaltou a oferta da viúva pobre, Lucas capítulo 21, versículos 1 ao 4. Quando condenou a avareza, Lucas capítulo 12, versículo 15. Quando pediu ao jovem rico que usasse suas riquezas para abençoar aos pobres, Mateus capítulo 19, versículo 21. Quando nos advertiu quanto não andarmos ansiosos por coisa alguma, Lucas capítulo 12, versículo 22. Como vimos no início, somos casas espirituais de Deus e, como tais, precisamos confiar a administração de nossa vida a Ele, e Ele suprirá as nossas necessidades. Que sejamos moradas do Senhor, valorizando mais as pessoas e menos as coisas. Eis a genuína reforma que repara os estragos de nosso enganoso coração. Vigiemos e oremos. Bom dia, Templos do Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.